Quando olhamos para a vida de forma superficial, parece que estamos caminhando sozinhos, tomando decisões isoladas e seguindo apenas pela nossa própria força. Mas, quando observamos com mais profundidade, percebemos algo muito maior acontecendo ao nosso redor e dentro de nós. Existe um movimento constante, invisível, porém extremamente poderoso, que conecta pensamentos, emoções e destinos. É como se vivêssemos mergulhados em um oceano de vibrações, onde cada pessoa, cada ser, cada ideia influencia e é influenciada por esse fluxo sutil que chamamos de correntes mentais. Se o ser humano pudesse enxergar essas correntes com os próprios olhos, veria o quanto estamos todos interligados. Não existe pensamento sozinho, emoção solta ou atitude isolada. Tudo vibra, tudo ressoa, tudo se conecta, e essa conexão acontece pelas leis da afinidade, pelas vibrações que sustentamos dentro do nosso próprio campo espiritual e emocional. É por isso que falamos tantas vezes sobre atração, energia, vibração, ou até mesmo sobre estar na mesma sintonia. Essas palavras não são metáforas, elas descrevem exatamente o funcionamento da vida no seu nível mais profundo. Desde os tempos antigos, grandes sábios já falavam sobre isso. Demócrito, por exemplo, há séculos atrás, já explicava que os átomos, partículas invisíveis ao olho humano, se agrupam por afinidade, como bandos de pombos atraídos pelo alimento. Ele descrevia o universo físico se unindo por vibração e sintonia, muito antes de sabermos o que era um microscópio. Hoje, com o avanço da ciência, entendemos algo muito interessante. Aquilo que acontece no microcosmo acontece também dentro da nossa mente e da nossa vida diária. Assim como átomos se atraem, pensamentos também se atraem. Como elétrons orbitam o núcleo, nós orbitamos campos mentais semelhantes aos nossos. No plano maior da existência, vemos sóis carregando mundos através de forças invisíveis. No plano humano, acontece exatamente o mesmo. A alma é atraída para as correntes mentais que têm a mesma vibração que ela. Não é magia, não é coincidência, é sintonia. Respiramos pensamentos parecidos com os nossos. Sintonizamos emoções semelhantes às que cultivamos. E sem perceber, estamos sempre absorvendo ou repelindo energias conforme aquilo que alimentamos internamente. Quando pensamos, falamos, sentimos ou agimos, entramos automaticamente em conexão com milhares de almas, encarnadas ou desencarnadas, que vibram na mesma faixa emocional que nós. Essa conexão fortalece aquilo que já existe dentro de nós. É como se cada pensamento nosso chamasse outros pensamentos parecidos, criando uma corrente cada vez mais intensa. E isso vale para o bem, mas também para o mal. Por isso é tão importante cuidar daquilo que nutrimos dentro de nós. Muita gente não percebe isso e acaba vivendo no piloto automático. Absorve vibrações pesadas, negatividade, irritação, inveja, raiva, e depois se pergunta por que a vida parece travada, porque tudo parece difícil, ou porque a mente fica exausta. A verdade é que sempre estamos em associação com alguma energia. Sempre. Não existe neutralidade. Ou atraímos luz, ou atraímos sombra. Ou fortalecemos o bem dentro de nós, ou fortalecemos aquilo que nos prejudica. Cada escolha interna é uma porta aberta. Um detalhe muito interessante é como nos conectamos com os defeitos dos outros. Quando focamos demais na falha alheia, nossa mente cria um espelho interno que repete aquela imagem. A imaginação absorve aquilo e transforma em alimento energético. E alimentando isso diariamente, acabamos armazenando vibrações e sentimentos que nem são nossos. É por isso que tantas pessoas que passam a vida criticando os outros acabam cometendo os mesmos erros que condenavam. Ao mergulhar na frequência do erro alheio, elas absorvem a vibração daquele erro. E, quando percebem,
já estão presas na mesma sintonia. É como uma pequena infecção que ninguém percebe no começo. Uma ferida minúscula que poderia ser curada facilmente. Mas, se é ignorada, se torna algo muito maior, capaz de afetar todo o organismo. A maledicência funciona assim. A crítica excessiva funciona assim. O hábito de enxergar sombra em tudo funciona assim. Pequenas brechas que aos poucos abrem espaço para um campo vibratório pesado, denso, que passa a comandar atitudes, emoções e até decisões importantes da nossa vida. E quanto mais alimentamos essas correntes mentais, mais elas crescem. Cada pensamento que emitimos se conecta com centenas ou milhares de outros semelhantes. É como se nossa mente amplificasse aquilo que escolhemos sentir. Uma pequena irritação se torna raiva, uma leve mágoa se transforma em ressentimento, uma simples sombra vira escuridão. E da mesma forma, um pequeno gesto de bondade se expande em compaixão, um pensamento de gratidão vira abundância, uma atitude amorosa se transforma em luz. Tudo depende da direção que escolhemos, a energia que nutrimos, a vibração que sustentamos. Não somos apenas indivíduos caminhando sozinhos, somos centros de atração vibratória, somos imãs mentais, e aquilo que sustentamos dentro de nós é exatamente aquilo que chamamos para perto. Por isso é tão importante escolher bem as nossas companhias, não apenas pessoas, mas pensamentos. Cada ideia que aceitamos se transforma em força. Cada emoção que nutrimos cria uma corrente mental que pode nos elevar ou nos aprisionar. E a soma de tudo isso determina o rumo da nossa jornada espiritual. Se queremos paz, precisamos sintonizar paz. Se queremos luz, precisamos vibrar luz. Se queremos crescimento espiritual, precisamos cultivar pensamentos que nos aproximem da evolução, do bem, do propósito, da expansão da consciência. Estamos sempre refletindo o que carregamos no nosso interior. Sempre. Não existe fora quando falamos de vibração. O mundo só devolve aquilo que emitimos. A vida só responde àquilo que sentimos. E o universo só atrai aquilo que vibramos. Por isso, o caminho mais seguro é sempre buscar o bem, independente das circunstâncias. Ajudar quando possível, aprender sempre a servir com humildade, perdoar quem errou, amar sem esperar retorno e, principalmente, vigiar aquilo que alimentamos dentro de nós. Essa postura não é apenas moral ou bonita, ela é profundamente inteligente em termos espirituais. Quando escolhemos a luz, entramos automaticamente no campo vibratório daqueles que vivem na luz. Atraímos guias, energias elevadas, intuições mais claras, proteção espiritual, equilíbrio emocional e sabedoria para caminhar. E, quando isso acontece, não caminhamos mais sozinhos. Caminhamos acompanhados por forças maiores, conscientes, amorosas, que sustentam nossa jornada e nos conduzem para caminhos mais elevados. No fim, tudo se resume a isso. A vibração que escolhemos sustentar é a companhia que escolhemos para viver. E essa companhia molda nossas experiências, nosso destino e nosso próprio crescimento espiritual. Que cada pensamento seu hoje seja uma semente de luz. Que cada emoção sua abra caminho para mais paz. E que cada movimento interno coloque você cada vez mais perto da sua melhor versão, alinhada ao bem, ao amor e à evolução. Porque no final, a grande verdade é simples. Você se torna aquilo que vibra e atrai exatamente aquilo que cultiva. Se essa reflexão tocou você, leva esse sentimento para o seu dia e depois volte para me contar o que mudou em sua vida. E se você quer continuar essa jornada, tem outros vídeos aqui no canal sobre transformação interior. Obrigado por assistir. Que a calma te acompanhe e que as respostas cheguem no tempo certo, com leveza e sabedoria.